Padre Geraldo, queridos irmãos e irmãs, é uma alegria para nós estarmos aqui celebrando com essa comunidade paroquial a novena, a festa de São João Batista. É uma tradição que nós temos nesses 2 últimos anos, um pouco prejudicada, evidentemente, pela pandemia, que impede esse encontro fraterno, né, que nós temos tradicionalmente por ocasião das festas dos padroeiros, né, ocasião em que nós sempre estamos presentes uns nas outras comunidades. Mas nós compreendemos bem a situação que nós estamos vivendo e devemos olhar para ela também, procurando acolhê-la como uma oportunidade de graça, de crescimento, até mesmo na comunhão, né? Até mesmo na comunhão. Talvez a gente passe a valorizar mais esses encontros nossos, né? Tudo isso que eles significam, não só no sentido da gente estar numa festa, assim, né? Gostosa, prazerosa, com barraquinhas e tudo mais, e vendo as pessoas, mas a alegria de caminharmos juntos, como irmãos e como irmãs, aceitando as privações do momento como um gesto também de cuidado de uns para com os outros, como nós estamos fazendo. Nesse sentido, até nos alegra muito ver o exemplo que as nossas comunidades eclesiais têm dado, né? As nossas celebrações, nós todos estamos com todos os cuidados, né, sanitários, medição de temperatura, distanciamento, uso de máscara, higienização de mãos. Isso não é simplesmente um peso, mas isso é um sinal de cuidado pela vida, de respeito pela vida, a nossa e a dos outros. E o tema que nós temos hoje como reflexão é justamente este: vida, dom de Deus e compromisso de todos. Nós não estamos muito acostumados com as coisas gratuitas, né? A primeira coisa que a gente deve pensar, e esse é o primeiro dia da novena, é que a vida é gratuidade, é dom de Deus. Dom significa que é um presente imerecido. Nós não fizemos nada para merecer a vida. Nós ganhamos a vida. A vida veio para nós de graça. O mundo podia existir sem algum de nós, né? Outros poderiam existir. Então, cada um deve perceber que a sua vida, ela é querida por Deus. Ninguém existe por acaso. Todo mundo que existe é porque é amado por Deus, é querido por Deus, é chamado por Deus à existência. Lá no livro do Gênesis, que fala justamente da criação, nós vemos que Deus, pela sua palavra, Ele vai fazendo as coisas. Faça-se, e foi feito, né? Em cada dia, né, naquele primeiro relato da criação. E quando chega o ser humano, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus nos fez mulher e homem, a imagem e semelhança dele, Ele nos criou. Só que esse ser imagem e semelhança de Deus ainda era um pouco vago no Antigo Testamento. Já sabíamos que éramos queridos por Deus, não existimos por acaso. Mas isso se tornou para nós muito mais real, muito mais concreto com a vinda de Jesus Cristo. Porque nós aprendemos já no Novo Testamento que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é que é a imagem do Deus invisível. Nós somos chamados a ficar parecidos com Jesus. Nós não somos a imagem original. Jesus é que é a imagem original de Deus, é a palavra de Deus, é o esplendor da sua glória, a imagem da sua substância. Texto lá da carta aos Hebreus.
texto da carta aos Colossenses, né? Nós somos imagem da imagem de Deus, que é Jesus. Nós somos chamados a sermos filhos e filhas de Deus, no único Filho, que é Jesus. Por isso que a vida, além de ser dom, ela é também compromisso. Nós temos que crescer na filiação. Crescer na filiação é crescer na fraternidade. Porque ninguém existe sozinho. Nós existimos nos relacionando com os outros. A própria criação, quando se fala, façamos o homem nossa imagem e semelhança, e Deus nos fez mulher e homem, já não fez um só, né? Mesmo naquele segundo relato da criação do livro do Gênesis, que é uma maneira de mostrar a origem do ser humano, vindo de Deus, não é uma descrição, né, de como as coisas surgiram do ponto de vista histórico ou científico, é uma linguagem simbólica, poética. Nós vemos que Deus convida Adão a ajudar a nomear a criação. Então é uma participação, é uma honra poder participar com Deus da nomeação, escolher o nome, né, dos animais. E aí diz que Adão não achou ninguém que lhe fosse correspondente. Deus envia aquele sono profundo sobre Adão, e da costela de Adão tira a mulher, e Adão vai exclamar, agora sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Isso diz respeito não só ao relacionamento do homem e da mulher, mas mostra que nós somos seres também sociais. Nós somos seres incompletos. Nós nos completamos na fraternidade. Nenhum de nós se realiza sozinho. Então a vida que é dom, que é presente, é gratuidade, nós temos que responder a ela com gratidão. Gratidão para com o Criador, mas nós não fazemos isso sozinhos. Nós fazemos isso vivendo entre nós na comunhão. E vejam como as leituras de hoje nos ajudam muito nesse sentido. Nós estamos lendo nesses dias na liturgia, quem está acompanhando a liturgia, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, e estamos também meditando no Sermão da Montanha do Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, nesses dias no capítulo 5. E hoje o texto da segunda carta, eu queria sublinhar o que São Paulo diz aqui logo no princípio, que eu acho que veio muito a calhar com o tema de hoje. Eu não sei se foi só uma coincidência ou se vocês já estavam fazendo a ligação. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. O que as igrejas da Macedônia tinham feito? Uma coleta para ajudar os pobres de Jerusalém. Macedônia fica no norte da Grécia. E eles tinham feito uma coleta para ajudar os pobres de Jerusalém, que não eram da mesma raça deles, que não eram da mesma língua deles, que eles nem conheciam fisicamente, nunca tinham visto, a não ser Paulo, que foi lá evangelizá-los. Fizeram uma coleta, e Paulo está chamando isso, ele está escrevendo para os coríntios, né, habitantes da outra cidade da Grécia, lá, Corinto, e contando como os irmãos da Macedônia, que fica ao norte da Grécia, foram generosos. Mas Paulo diz que eles receberam uma graça. O que Paulo está dizendo? Que ajudar os outros é uma graça. Na nossa lógica, quem estaria recebendo a graça são os pobres de Jerusalém, que estão sendo ajudados. Mas na visão de Paulo, não. São os da Macedônia que tiveram esse ato de generosidade, de abertura para ajudar os outros, é que receberam uma graça. Ajudar os outros é graça. Nós todos precisamos disso. Porque aí a gente percebe que a vida que veio gratuitamente, nós respondemos com gratidão. E, portanto, também com solidariedade, com gratuidade. E aí Paulo vai dizer, então, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia.
E não era uma igreja, as igrejas da Macedônia não eram igrejas ricas, não. Eram pessoas que estavam passando por dificuldade. Paulo até vai descrever aqui a situação. Ele vai descrever a situação em meio a grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza. Então, são pobres ajudando pobres. Extrema pobreza, transbordar em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos, e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. Olha que coisa bonita. Igrejas pobres, novas, porque era o pessoal ainda da periferia, que estava acolhendo o cristianismo, quer ajudar os pobres. Eles que insistiram, não foi nem Paulo que pediu. Isso me fez lembrar de um fato que eu presenciei, tive a graça de presenciar. Há uns anos atrás, em 2010, no início de 2010, eu estava na África, num país dos mais pobres da África, a Guiné-Bissau. Era o mês de janeiro, e eu visitando, estava fazendo uma missão lá, e visitando um dos bispos, são só 2 dioceses, na capital Bissau e Bafatá, no interior. Visitei todas as 2. Só tem um seminário, eu dava aula no seminário, dos seminaristas de todo o país ficavam nesse seminário. Mas eu visitando o bispo da capital lá, eu vi na salinha dele, tudo muito simples, eu vi lá uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aí eu fiquei curioso. O bispo de lá era o primeiro padre do lugar que tinha sido ordenado e, portanto, também o primeiro bispo do lugar. Antes eram só os estrangeiros, os missionários que iam de fora, né? Inclusive o bispo de Bafatá era do Brasil. Morreu há poucos dias de Covid, grande bispo, Dom Pedro Zilli. Mas, então eu visitando o Dom José Canhatê, eu vi essa imagem e eu perguntei para ele, mas o senhor tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui? Padroeira do Brasil, né? Aí ele me contou, ele disse assim, foi a doutora Zilda Ars, irmã do Dom Paulo Evaristo Ars, médica, que teve um papel importantíssimo no Brasil, na pastoral da criança, do menor, uma médica que ajudou Dom Paulo e outros, e que não fez isso só no Brasil, não, foi para o exterior. Ela foi lá na Guiné, ajudou a implantar a pastoral do menor lá. Então, me lembro dessa cena, aí fiquei impressionado, eles tinham estima por ela, muito bem. Poucos dias depois, houve um terremoto no Haiti, aqui na América Central. Eu estava na Guiné, na África. Houve um terremoto e morreu muita gente. E a doutora Zilda Ars estava no Haiti, inclusive fazendo palestra, questão também pastoral do menor e da criança. Acho que até numa igreja, caiu as coisas em cima dela, morreu. E outras pessoas morreram. A notícia chegou lá na Guiné. E 7 dias depois, eles marcaram a missa de 7º dia da doutora Zilda Ars e dos outros que tinham morrido. E para essa missa de 7º dia se reuniram os 2 únicos bispos de todo o país e vários padres. Eu fui participar dessa missa. Então, naquele país pobre, Guiné-Bissau, e nessa missa, eles fizeram uma coleta para mandar para o Haiti, para ajudar os pobres do Haiti, aqui da América. E eu vendo lá a pobreza deles, porque eu estava no seminário, para vocês terem uma ideia, nós que estávamos no seminário comíamos 3 vezes por dia. A gente levantava às 5 da manhã, tomava um banho frio, ia para a capela, rezava, laudes, meditação, eucaristia. Lá pelas 8 da manhã, a gente tomava um café muito simples. Depois eram as aulas. No intervalo não tem nada de cafezinho e lanche, não, só água. Lá para o meio-dia a gente rezava o Ângelus. Lá para 1 hora, então a aula,
a gente ia almoçar. Vou até contar para vocês o que a gente almoçava, porque é fácil lembrar. A gente almoçava arroz e peixe, num dia. No outro dia, a gente almoçava peixe e arroz. E assim foi o tempo todo. Vocês podem pensar, não, mas o peixe é gostoso. Mas era só isso. Não tinha nada. Nem verdura, nem legume, nem fruta. Não tinha nada dessas coisas que tem aqui também, não. Carne, macarrão, nada disso. Bem, aí seguia o dia. Trabalhos, estudo. Tinha até um dia que os seminaristas jogavam um futebolzinho. Ninguém tinha tênis, não. É uma espécie de uma melicinha que nós usamos aqui. Uma coisa, achava engraçado e pensava naquela melicinha. Eu jogava uma bola com aquilo ali. E aí ia lá para as 18 horas, parava ali, tinha um momento de oração, de véspera, um dia tinha a adoração do Santíssimo, tinha o terço. Lá para as 20 horas era o jantar. Então, era o almoço lá às 8 da manhã, o café às 8 da manhã, o almoço 1h da tarde, às 20 horas o jantar. Também muito simples e pronto. Tem nada no intervalo, não. Isso lugar bom. Você comia 3 vezes por dia. Porque outros, tinha gente mais pobre que comia 1 vez por dia. E tinha os miseráveis que comia dia sim, dia não. Quando o pessoal ia jogar o futebol, eu ia para a rua fazer caminhada, que eu não jogava futebol. Então, eu ia para a rua e aí os menininhos vinham e falavam assim, eles desconfiavam, não sei por que eu não era africano, né? Então eles desconfiavam que eu não era africano, aí os menininhos, né? Chinês, né? Me chamavam de chinês, porque estava cheio de chinês lá, fazendo as coisas lá, então eles achavam que eu devia ser o estrangeiro, para eles era chinês. Depois eu ensinei para os meninos que era Brasil, aí no fim, quando eu passava, eles já falavam, Brasil. Bom, mas para dizer para vocês, eu me lembrei quando li esse texto, é pobre ajudando pobre. Fiquei impressionado, missa de 7º dia, doutora Zilda Arns, eles viram notícia, nenhum deles nunca pisou no Haiti, mas viram notícia do terremoto, do que tinha acontecido, e porque sabia da doutora Zilda Arns e outros, e resolveram juntar dinheiro para mandar para lá. Então aqui o que vale não é a quantidade, é que eles perceberam que a vida é presente, é dom, e é também compromisso. Vocês lembram que no Evangelho tem aquela oferta da viúva? Que Jesus conta que as pessoas chegavam no templo para dar as coisas, e teve uma viúva que deu 2 moedinhas, não valia nada, não ajudava nada assim do ponto de vista quantitativo, mas ali estava oferecendo tudo. Então é esse tipo de oferta, a oferta da vida. A vida é dom e é compromisso. E é só quando a gente descobre isso que a gente é feliz. Veja o São João Batista. São João Batista viveu para quem? Para Deus, para preparar os caminhos do Senhor, vida de pobreza, vida de austeridade, convite as pessoas a viverem no caminho da justiça, da partilha. Então, a vida é esse dom e é esse compromisso. Então, esse é um aspecto, mas depois vem o Evangelho. E o Evangelho não nos deixa, o Evangelho de hoje, menos interpelados, não. Pelo contrário, é um trecho do Sermão da Montanha, em que Jesus vai nos colocar esse horizonte do amor aos inimigos. Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Está vendo como é que ser cristão não é coisa para gente mole, é exigente. É para a gente mudar mesmo de vida, mudar de maneira de enxergar as coisas, de escolhas, de valores. Nós já sabíamos que Jesus pediu para a gente perdoar os inimigos, o que já é muito, hein? Perdoar inimigo já é muito, não é não?
porque a tendência nossa é bateu, levou, né? Mas Jesus já tinha nos ensinado a perdoar os inimigos. Mas aqui, ele falou mais do que perdoar os inimigos. Amai os vossos inimigos. Amar os inimigos. Rezar por aqueles que nos perseguem. E aí é que a gente vai ser filho de Deus, e o Evangelho vai terminar. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Todos nós queremos ir para o céu, né? Mas para ir para o céu a gente tem que ficar parecido com Deus. Mas não é só esforço nosso, é dom de Deus. Mas tem que haver da nossa parte uma resposta, um esforço possibilitado pelo Espírito Santo, para a gente ficar parecido com Jesus e ser filhos e filhas de Deus, configurados a Jesus pelo Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos, a vida é um dom que nós todos recebemos, um dom gratuito. Nenhum de nós fez nada para existir, recebemos a vida de presente. A lógica da vida é fazer também da vida partilha, doação, solidariedade, compromisso com os outros. Quem descobre isso, descobre aquilo que Jesus disse no início do Sermão da Montanha: o caminho da felicidade, o caminho da realização. Bem-aventurados são aqueles que descobrem e vivem e começam a trilhar esse caminho, tiram um peso de suas costas, se tornam pessoas mais livres para amar, livres para servir, né? Descobrem que nós somos felizes quando fazemos as outras pessoas felizes. Que São João Batista, que festejamos, interceda por nós, para que trilhemos esse caminho, essa luz da qual ele deu testemunho e que nos apontou, que é Jesus Cristo, e que nos ensina que a vida é dom e compromisso no seguimento dos passos de Jesus, na força do Espírito, para a glória do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.